O Chuyi 9 Pro é um tablet chinês que custa menos de 150 doletas e tem algumas características interessantes, como conexão 4G para dados e voz, só que outras que deixam um pouco a desejar. Eu o recebi há algumas semanas e venho utilizando como meu dispositivo principal. Hoje eu vou contar a vocês o que eu achei dele. Só que antes disso, eu convido todo mundo que está vendo isso aqui a tocar no gostei aqui embaixo, é o joinha, e para os que ainda não forem inscritos, toquem em inscrever-se e no sininho ao lado, porque assim vocês continuam acompanhando o meu conteúdo no YouTube e me dão uma força. É de graça, então por que não? Vamos lá, o visual desse dispositivo é padrão com alguns destaques. A traseira é de metal com faixas de plástico em cima e embaixo que ajudam o sinal das antenas. Na parte superior a gente tem, vejam só, um plug USB do tipo C, o padrão mais recente. E os botões de força e volume na lateral também são metálicos, com o detalhe bonitinho de que o Power é colorido, assim como a gente já viu em celulares OnePlus ou Google Pixel. Eu diria que o principal ponto negativo na construção é o alto-falante. Ele fica aqui na traseira e tem um som abafado. O volume é até ok, quebra o galho em um YouTube ou Netflix, só que você percebe aquele áudio abafadinho mesmo. Isso se acentua quando você coloca o dispositivo em cima de uma mesa. Afinal, a traseira é chapada e aí é contato 100%. O áudio fica bem mais baixo quando você coloca o tablet deitado em cima de algo. Já o destaque positivo, sem dúvidas, é a tela. É uma LCD IPS com altíssima resolução e do tipo laminada, quer dizer, a imagem é formada bem na superfície do display, o que diminui os reflexos e dá uma sensação de imagem boa mesmo. O brilho não é dos maiores, mas a qualidade geral de imagem é super satisfatória e eu não percebi nenhum vazamento de iluminação nos cantos, o que acontece muito em LCDs mais baratos. O estilo das bordas frontais não é exatamente aquele dos celulares mais recentes, em que elas praticamente inexistem, mas elas ainda são pequenas e dão uma aparência agradável ao tablet. Em termos de desempenho, vejam, o processador aqui é um Helio X20 da MediaTek, um chip com 10 núcleos que foi lançado como top de linha em 2016, e na época até teve seu tempinho de fama. Na real, ele não se mostrou tão eficiente quanto se esperava, mas ainda é uma peça digna que, na escala de processadores, sem dúvidas fica da metade para cima. O problema não está na força bruta do chip, mas na otimização dele em certas aplicações. Por exemplo, é comum que em alguns jogos pesados os gráficos fiquem feinhos, com menor definição, o que certamente vem da má otimização deles para rodarem nesse processador. É o caso do Asphalt 9 que vocês veem na tela agora. Já no que diz respeito à performance do dia a dia, com 3 GB de RAM que ele tem, não é um tablet que trava, de jeito nenhum. Ele abre tudo sem problemas, embora não vá ser tão fluido quanto, sei lá, um iPad 5 ou 6 no manejo de aplicativos, porque ele apresenta sim umas quedas de velocidade na rolagem da tela, coisa de milissegundos. É algo difícil de explicar e que só vai perceber plenamente quem já utilizou tablets mais tops do mercado. Porque o uso é confortável sim, mas a velocidade das animaçõezinhas no sistema não é 100%. O sistema operacional, pelo menos, é uma versão quase sem modificações do Android 8 Oreo. E quando a gente fala de tablets chineses, eu costumo dizer que isso é um ponto positivo, porque pelo menos não é o equipamento que vai vir com um monte de lixo que abre do nada e faz o dispositivo travar. Câmeras, não dá para ter grandes expectativas. Elas estão aqui para serem usadas com muita luz, porque senão tiram fotos com baixa definição. Vão quebrar o galho para fazer chamadas de vídeo ou pagamentos em aplicativos de banco, mas não diria que são câmeras indicadas para serem as suas do dia a dia. Longe disso. Eu costumo dizer que câmeras não são mesmo importantes em um tablet, principalmente para aqueles que não são ultra caros, e é o caso do Chuyi 9 Pro, só que vejam bem, aí vem um ponto positivo dele. Ele não é só um tablet, ele funciona como celular também, porque rola um slot aqui que suporta ou 2 chips de operadora ou um chip mais cartão micro SD para expandir os 32 GB internos. E esse chip não habilitam só dados, quer dizer, não é só para navegar na web, eles habilitam voz também, você usa como um telefone. Significa que sim, se você quiser, vai poder parecer o loucão na rua com essa telha encostada no ouvido enquanto conversa em uma ligação. A qualidade das chamadas foi satisfatória em meus testes, não tenho do que reclamar. Em minha opinião, para além do que se faz em um tablet 4G, que é o quê? Navegar na web, é o padrão, esse chip é bacana porque ele permite que você utilize o WhatsApp.
aqui neste cidadão, o que é um grande adianto no dia a dia, e aí se você precisar utilizar com chamadas de voz, é um quebra-galho. Sobre a bateria, vejam, eu não usei isso aqui como meu celular no dia a dia. Pois é, foi mal. Mas em meu uso como tablet, ela levou umas 8 horas rodando o filme até descarregar. Isso não é desastroso, mas fica atrás de tablets que eu já analisei por aqui, como o Tab 4 8 Plus da Lenovo. Esse processador dele não é mesmo conhecido por otimizar o uso de bateria, então é o que é. Duas coisinhas que eu preciso notar que não existem aqui, a primeira delas é um leitor de impressões digitais. Então a forma mais usual de você destravar o tablet vai ser com aquele padrãozinho do Android mesmo. E a segunda, ele não tem aquela licença do Netflix para rodar filmes em HD. Isso quer dizer que o Netflix funciona, ele inclusive aparece na Play Store, em alguns tablets chineses você tem que instalar o Netflix por fora, mas nessa aplicação, por padrão, sem nenhuma chunchada por parte do usuário, os filmes não vão rodar com alta definição. A minha ideia geral é que esse é um tablet bacana, primeiro por conta da tela, que é bem bonita, e segundo porque quebra um galhaço como o telefone. Em termos de performance, ele passa na prova sem louvor, porque o processador poderia entregar desempenho 101% liso no sistema e melhores resultados em jogos pesados. Mas e aí, vale a pena? Para mim, se ele estiver sendo vendido por valores próximos ao de tablets como o Lenovo P8 versão 4G, eu preferiria um Lenovo P8, porque apesar de ter menos memória interna e tela com menor resolução, é um tablet mais provado, digamos assim. Agora, quanto mais ele se afasta e fica mais barato dessas opções consolidadas, passa a ser um conjuntinho interessante. Tem até, por exemplo, um plug USB do tipo C, que não rola lá no Lenovo P8. E é isso, pessoal. Esses são os meus 50 centavos, na verdade, bem mais que R$1. Eu falei um bocado sobre o Chuwi High 9 Pro. Para quem estiver interessado nele, ou até no P8 que eu mencionei, eu vou deixar os links para comprá-los na loja que me enviou este dispositivo aqui embaixo na descrição, então chequem os links. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, toquem em gostei, se curtiram. Para quem ainda não é inscrito, como eu falei, toque em inscrever-se, depois no sininho. Sigam-me nas redes sociais e a gente se vê. Falou!